Para começar hoje, né, nós estamos aqui, tá o Jean do meu lado esquerdo. E aí, beleza? E a Carla do meu lado direito aqui. Boa noite. Nós vamos falar hoje a respeito, dando aqui uma introdução, nós vamos falar a respeito de Timóteo. E eu acredito que é um livro que cai bem a calhar, porque nós somos jovens, né? E ele era um jovem que foi chamado para o ministério, então cai exatamente no nosso contexto. E antes de começar, antes de dar aqui o start, eu quero orar com você. Feche teus olhos aí na sua casa, vamos orar, vamos buscar a Deus nesse momento para que Ele dê direção para esse estudo, para esse bate-papo, amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessas vidas. Nós te louvamos, Senhor amado, por essa oportunidade de poder falar do Senhor, poder ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é inerrante, traz vida, Pai amado, aos Teus filhos, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo, que está vendo, ó Deus eterno, essa live, que está vendo, ó Deus eterno, esse vídeo, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa abençoa nossas vidas e dar direcionamento a nós para o estudo da Tua palavra, Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo. E só dando uma introdução aqui no contexto de 1 Timóteo, você pode pegar a sua Bíblia aí já na sua casa também, abre lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler, nós vamos compartilhar a respeito desse livro, desse capítulo em específico. E trazendo um contexto para você, nós estamos vendo a primeira carta, o primeiro ensinamento direto de Paulo para Timóteo, né, para o jovem Timóteo, que estava ali em Éfeso, pregando a palavra de Deus na igreja. E Paulo vem exortando e vem dando ensinamentos a respeito para esse jovem que estava começando no ministério. E assim como ele, existem vários outros de nós também que está começando assim no ministério, que tem interesse pelo ministério, em fazer algo na igreja. E eu creio que Deus vai abençoar nossas vidas. E para começar ali, para dar a introdução do livro, eu vou passar aqui para o Jean, ele vai ler um texto ali e vai dar um start aqui para nós. Amém, então vamos lá. Eu estou aqui então em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler só esse versículo aqui para os irmãos, para o pessoal que está acompanhando aí. Que diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Para completar, vou ler o segundo, senão vai ficar esquisito. 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, inclusive eu tinha mandado para o pessoal aqui o que eu tinha achado do texto e tudo mais, e daí eles ficaram meio, o cara só falou desse versículo 1 aí. Mas eu acho legal, cara, além de ser a introdução ali, acho que dá pra gente tirar algumas lições desse texto, né? Inclusive, eu não vou aqui me atentar a ler, mas eu vou ir um pouquinho além aí, você vai perceber que, conforme eu for falando, outros versículos vão surgir aí. Enfim, a primeira coisa, eu acho que é legal de destacar, que é essa delegação de autoridade, né? Paulo, digamos assim, já era um cara consagrado no cristianismo naquela época, né? Assim, eu não sei exatamente o ano, mas enfim, ele era um cara já consagrado, só que, né, a missão de Paulo não era permanecer num lugar, né? Tipo, a gente tem muito apego, assim, eu sou filho de pastor, e eu tô aqui nessa igreja, meu pai tá aqui nessa igreja, sei lá quantos anos, uns 20, cara, sei lá. Esse ano era para ter aniversário, o coronavírus não deixou. Senão ia ser mais fácil de lembrar. Mas enfim, e daí a gente tem esse apego para a igreja, né? Tipo, eu falo, cara, é difícil me ver em outro lugar, a não ser aqui, porque tem esse apego. E Paulo era completamente o contrário. Paulo falava, cara, eu fundo uma aqui, tchau. Vou em outro lugar, tchau. Porque era o momento e a missão dele, né? Que era estender a palavra de Cristo para onde. Cara, ele não deve nem dormir, o coitado do Paulo. Acho que ele ficava alegre quando ia para a cadeia para ele dar uma dormida, dar uma descansada, cara, porque, meu Deus, o que esse homem fez? Enfim, Paulo, ele foi para Macedônia nessa época e ele deixava sempre uma liderança ali, né, na igreja. E talvez, não sei se o único, né, jovem que ele realmente fala, que está deixando alguém ali, né, era o Timóteo, né, cara? E o Timóteo, sendo jovem, Paulo via qualidades nele que talvez um cristão antigo ele não via, né? Que era... Ele sabia, ele tinha a sua fé muito firme, né? E tanto que ele chama ele de filho na fé, né? E para essa questão de filho, eu quero falar um pouquinho sobre herança, porque me lembrou, né? Paulo sendo o pai na fé de Timóteo, então quer dizer que o Timóteo, ele era herdeiro, né? De Paulo. E eu quero ler rapidinho aqui com vocês, Romanos 8, no capítulo 8, desculpa, versículo 17.
Só vou dar uma enrolada para se você está vendo aí, eu não sei, mas vamos lá. Vamos lá. Romanos 8:17 diz assim, ó, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Só até essa parte aqui, é só dando a referência bíblica de herança, né? Porque você está herdando aquilo, né? Então a gente herda, não apenas, a gente fala de herança, parece que é sempre coisa boa. Nossa, né? Tal pessoa me deixou uma herança, né? Cara, nem sempre é isso. Vem os ônus também da herança, né? Vem as coisas. Meu pai brinca, né? Vai me apresentar para alguém e falava muito isso quando era mais novo. Ah, tá aqui o meu filho, o herdeiro das dívidas. Não é só ele, com certeza, mas enfim. Então o herdeiro ele tem bônus e ônus também que ele vai acumular, né? E Timóteo, ali sendo esse filho na fé, Paulo tinha, sabe, certeza absoluta que ele era capaz de arcar com essa herança. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, então pode falar. Posso falar? Quando você fala assim de filho na fé e que Paulo encontrou alguma coisa em Timóteo diferente, eu vejo muito assim, tem uma parte aqui da minha Bíblia também de estudo que fala que ali Paulo encontrou uma pessoa, né, o Timóteo no caso, que tinha vontade de aprender. E eu trago isso muito para nós, né, para nossa vivência. Eu acho que eu tenho essa mania de tipo de estudo, talvez uma característica minha, que é sempre trazer a realidade do pessoal da Bíblia para a nossa realidade, né? E eu queria também encorajar, sabe, os jovens que têm vontade de aprender. Pega uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, você pega ali no pastor, no Daniel, que entende bastante também, tá querendo ser pastor, né? E vai se aprofundar também, sabe? Às vezes a gente... pode ser que as pessoas não que não vejam em você a vontade de aprendizado, mas que você às vezes se esconde, entendeu? E eu acho que é muito legal você se impor assim como, eu tenho vontade de aprender e mostrar isso, sabe? Eu gosto muito gosto muito de trazer isso para nossa realidade e ver que se você tem vontade de aprender, se apegue a alguém experiente, como assim Timóteo se apegou a Paulo, para poder trazer mais experiências e assim, como Timóteo tinha um sonho assim de ser líder, né? Na verdade, tipo, eu pegando esse paralelo com relação a pai, né, a filho, eu vejo muito a questão de Elias, por exemplo, e Eliseu, né, que cai naquilo que você falou, por exemplo, do ônus, porque quando Eliseu, né, vai pedir para Elias, olha, eu quero, né, Elias pergunta o que ele quer e ele fala, eu quero a porção dobrada do teu espírito, daquilo que você tem, e Elias chega e fala, cara, dura coisa você pediu. Você pediu uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. E Elias ali concede, deixa a capa para ele, e é justamente isso. Na verdade, assim, tipo, uma coisa que eu presto atenção, uma coisa que eu venho aprendendo há bastante tempo, que eu venho escutando, é a respeito de ter referências. Por exemplo, a gente pega referências no mundo, a gente estava comentando aqui agora há pouco sobre referências, coisas que passam na televisão, coisas que passam na internet, pessoas, né, referências talvez de pessoas, de youtubers, vídeos, mas às vezes a gente não tem uma referência, não coloca uma referência cristã de uma pessoa que você tem como exemplo. E isso é importante, tipo, você ter uma pessoa que você olha para ela, você vê nela Cristo Jesus, você vê tudo o que ela faz, porque a gente tem que olhar os frutos, né, olhar aquilo que a pessoa planta e o que ela colhe, para que a gente possa ter uma noção de quem a gente quer ser e para onde a gente quer ir. Então isso é muito importante. Então, tipo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aquilo que você falou com relação a querer aprender, por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, pegando uma pessoa mais velha, a pessoa geralmente fica mais alegre e mais apta a ensinar, porque ela sabe que tem alguém olhando para ela, né? Ela consegue enxergar alguém ali olhando para ela, e isso vai dar alegria para a pessoa, falar, não, eu vou me esforçar mais porque tem alguém olhando para mim e vendo aquilo que eu estou fazendo, enfim. Então cai bem nesse contexto aí de pai e filho, né? Sim. E falando sobre referência também, eu acho muito importante, além de a gente ter uma referência cristã, né, tanto nos personagens da Bíblia, quanto nosso pastor, né, que é um grande exemplo para nós, como Jesus, mas lembrar também, eu sempre falo isso muito para os juniores, né, porque eu acho muito importante a gente sempre avaliar nós mesmos, porque a gente está sendo referência para outras pessoas. Às vezes você pode não imaginar, mas na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, você é uma referência. Para quem fazendo a nossa propaganda já, né? Mas assistam lá a nossa série que a gente fala sobre. A gente gravou uma série de 3 vídeos, né? Que fala lá sobre a musiquinha lá do cuidado, olhinho que vê, o boca o que fala, ouvido que ouve. E lá eu conto um dos testemunhos muito marcante na minha vida. E ali eu vi que eu estava sendo uma referência sem mesmo eu perceber, sabe? Então é muito importante você se basear mesmo nos princípios de Deus e lembrar que você está sendo uma referência para alguém também, né?
Isso aí, obrigado, cara, por ter deixado o cliffhanger ali pra pessoa ficar no suspense e falar, puxa, o que será que eles falaram lá, cara? Mas é lá, tá bem legal. Inclusive, quero destacar aqui que os juniores estão em peso nessa transmissão. Eu aqui, a Carla e o Léo, que tá lá mexendo no computador lá agora. Estamos dominados. Ele tá cuidando da nossa transmissão ali, então a gente tá em peso aqui. Mas retomando só o que a gente tava comentando aqui, que o Daniel falou da referência, a Carla também falou da referência, né? E assim, acho que nessa história, nesse contexto que a gente está aqui, chegou a um ponto que não apenas Paulo era referência para Timóteo, mas como Timóteo era referência para Paulo. Porque veja bem, cara, você ser chamado de filho na fé de Paulo não é qualquer coisa, né? É algo espetacular, assim, sinceramente, né? Imagine ter uma honra dessa. Enfim, por que era isso? Porque Timóteo, ele era um cara firme, né? Então, eu falei que Paulo foi para Macedônia, não sei se falei que ele ficou em Éfeso, daí o Timóteo. Então ele estava ali cuidando dessa igreja, né? Ele estava sendo o pastor ali, o anjo da igreja, como gostam de falar aí, daquela região ali, né? E isso trazia vários desafios, né? E daí, indo um pouquinho para frente aqui da palavra, Paulo fala que o Timóteo, ele deve manter a doutrina, a palavra, sabe? Porque naquela época já, obviamente, já tinham pessoas que estavam, sabe, não é bem assim que eu penso sobre tal coisa, Cristo talvez não seja bem assim. Enfim, faziam algumas discussões que Paulo, inclusive, chama na carta de fábulas e... Vou dar uma colada aqui. Genealogias intermináveis. Que é bem engraçado também, genealogias intermináveis, né, cara? Mas, cara, e é bem isso, sabe? Porque pode até ser importante você estudar a genealogia bíblica, pode ser importante você ter esse conhecimento, sabe? Talvez, enfim, desse tipo de assunto, só que para aquele momento, para aquela hora, daquela igreja, não era o essencial. O essencial daquele momento da igreja era, cara, a gente precisa levar o evangelho, a gente precisa levar o evangelho a toda a criatura. E não pode ser um negócio que vai ser, sabe, fruto de contenda, a gente tem que unificar. Por isso que Paulo falou para Timóteo, ó, essa doutrina é a base, cara, é o fundamento. Se você não tem uma doutrina sólida, acaba ruindo toda a tua filosofia, toda a tua política, toda a tua religião nesse caso aqui. Então, era muito importante que Timóteo tivesse essa base bastante sólida e Paulo confiava nele também, né, para que quando viesse algum falso profeta, como o próprio Paulo mais para frente aí diz, ele conseguisse manter a igreja unida. E é isso aí, essa é a introdução aí. É interessante porque, na verdade, assim, nesse contexto, né, Paulo estava ali, por exemplo, estava pregando o evangelho, deixou um jovem que, assim, não é todo líder, por exemplo, que deixa um jovem cuidando de uma igreja. Né? Por exemplo, tem inúmeras pessoas que falam até, poxa, o meu líder não deixa eu fazer, o meu pastor não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. E ele deixou, né, confiança no jovem, confiança naquela pessoa. Por exemplo, um culto que nem esse aqui mesmo. Que nós estamos aqui só em 4 jovens e um adolescente praticamente. Então, falando sobre a Bíblia, então qualquer outra pessoa, qualquer outro líder, qualquer outra pessoa com uma mente mais fechada e fala, não, eu não vou deixar porque talvez eles vão falar coisa que não deva. Né? Tipo, mas não, a gente tem que ter confiança no jovem, tem que acreditar, porque realmente tem uma consciência crítica a respeito daquilo, e além desse fato dele confiar, né, em Timóteo e tal, ele também estava passando, a igreja estava passando por um momento daquela época que os judeus estavam muito fortes. Então, tipo, acabou de ser a igreja ser desfeita naquele momento, e Paulo está lutando contra os judaizantes. Então, ali quando ele fala, né, das fábulas, ele fala da genealogia, e, tipo, ele está falando a respeito de, olha, pare de olhar um pouco lá, por exemplo, para todas as genealogias dos antepassados, porque é o seguinte, os judeus ficavam muito nisso, olha, você tem que se circuncidar, você tem que... por exemplo, você tem que olhar para a genealogia, tem que lembrar das fábulas. As fábulas seriam, no caso ali, a cultura deles, né? As pessoas que fizeram grandes feitos deles. E ele fala, pare de olhar para isso, porque até o próprio Paulo ele vai dizer, olha, a gente está aqui por enquanto, até a morte, né? Até quando Jesus voltar. E ele esperava em vida a volta de Jesus. Então, a notícia do evangelho, da graça, era mais urgente do que qualquer coisa, qualquer religião, qualquer tradição judaica naquele momento. Exatamente. Então isso é muito importante, né? Eu quero falar. Posso?
Eu acho muito legal também, não sei para vocês, mas para mim, quando eu li Timóteo, eu me senti muito encorajada, assim, sabe? Como jovem mesmo. E até quando a gente estava falando ali, que eu falei de procurar uma referência, assim, de uma pessoa mais experiente e tal, até Paulo cita aqui para Timóteo, se eu não me engano, que fala que quando for ser líder ali, de alguma coisa na igreja, para ser uma pessoa que não é recém-convertida, né? Porque a gente sabe que os benefícios de uma pessoa recém-convertida é muito legal, né? A pessoa vem cheia de vontade de fazer, mas acredito que a pessoa não passou por tudo que uma pessoa experiente passou, né? Mas muitas vezes uma pessoa experiente não significa uma pessoa de muita idade, né? Por exemplo, aqui a gente pode citar nós, talvez, porque a gente nasceu na igreja. Claro que não é a mesma coisa porque você nasce na igreja, mas você não tem um encontro com Deus assim que você nasce, né? Acredito que cada um de nós teve um encontro com Deus no tempo certo, né? Mas quando eu vejo a história assim de Timóteo com Paulo, eu me sinto muito encorajada e eu também desafio você que é um pouco mais velho a ler isso, sabe? Se você não consegue enxergar o jovem como uma potência dentro da igreja, procura ler esses livros de Timóteo, porque é bem curtinho e é uma coisa bem legal mesmo, para você ver também os conselhos que Paulo dá para ele, pra gente... A gente sabe que são conselhos muito atuais também, né? E eu me senti muito encorajada lendo isso. Tipo, esse encorajamento é legal porque, assim, que nem você falou, né, tipo, por exemplo, você ter uma pessoa que é experiente na fé e tal, que nem quantas vezes eu cheguei pro pastor e falava, pastor, vamos fazer isso? E ele fala, não, calma, vou esperar um pouco, talvez não é o tempo. E, tipo, na minha cabeça, assim, eu ficava pensando, não, mas tá na hora. E, tipo, na visão do pastor, ele falava, não, vamos deixar mais pra frente e vai dar certo. Então, a gente acaba descansando, por quê? Porque você sabe que a pessoa passou por coisas que você ainda não passou, né? Que você ainda não está preparado para passar. Talvez, sei lá, fazer qualquer coisa que vá à frente daquilo que você está capacitado. E também, tipo, né, por exemplo, no ITQ, muitas vezes escutava pastores de 60, 70 anos dizendo, olha, é assim, e você pensa, não, mas aí, né, dá para fazer dessa forma. Mas ele já passou, já tem carga sobre aquilo, já tem vivência espiritual sobre aquilo e pode muito bem falar a respeito com propriedade, no caso, né? Eu acho que maturidade condiz muito com experiências, né? Além de, não é só a idade, mas a experiência que você tem com tudo isso, né? É passar por dificuldades, passar por momentos que você acaba tendo vivência espiritual. Por exemplo, eu estou fazendo hoje, essa semana eu estou fazendo uma mensagem que fala a respeito de como você, tipo, nada é em vão, por exemplo. Tudo acontece por um acaso, né? Por algum propósito divino. Nada em vão, e tipo, é justamente isso que Timóteo estava passando e Paulo estava ajudando ele ali naquele momento, né? Mais uma coisa a respeito disso? Não, mas se tivesse um teste de idade mental, provavelmente Timóteo ia estar um pouquinho mais velho do que... Eu tava bem velho. Vamos lá, Carla, qual que é o versículo que você separou aí? Vou falar aqui, então, separei o 1 Timóteo 1:5. Esta ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem do coração puro, de uma de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Eu separei esse versículo porque... Deixa eu ver até o que eu anotei aqui, antes de começar a falar. Peraí. Porque eu acho que ele fala sobre o propósito de tudo que o Paulo estava recomendando ali para Timóteo, e porque... Para você que também não assistiu, a gente está começando uma nova série que fala sobre o fruto do Espírito e, inclusive, a gente gravou hoje, né? E está bem fresco na minha memória sobre o amor, que eu comecei a falar, né? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E o amor, ele é a base de tudo. E a recomendação aqui que Paulo fala sobre o amor, eu achei muito interessante mesmo. Vou ler só mais uma vez aqui. Esta ordem está sendo dada a fim que amemos uns aos outros com um amor de coração puro. Então, além de a gente amar uns aos outros, é um amor de coração puro mesmo, né? Não é aquele amor que é só na fala, digamos assim. Tipo, ali, se a gente parar para analisar aqui o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo de Timóteo, a gente tem duas separações ali que são passadas a Timóteo. A primeira, né, ele vai falar a respeito ele fala ali, da saudação, fala para Timóteo, dá sabedoria a Timóteo com relação a como lidar, né, com essas pessoas que estão praticando heresia, que estão falando contra o cristianismo, como ele vai lidar com aquilo. A gente vê um Paulo totalmente preocupado com essa situação,
Porque a gente estava até conversando aqui antes, não era só, isso é específico para essa igreja de Éfeso, mas Paulo tinha, como já falou, inúmeras igrejas ali que ele estava prestando atenção, que ele estava olhando, e talvez essa estava gerando uma confusão tremenda na igreja, e Paulo ele acaba falando para Timóteo para orientar o jovem. E depois ele vai falar a respeito e é um, tipo, assim, ali para mim ele mostra realmente o que ele o que é o ministério quando ele fala a respeito do amor, fala a respeito de praticar o amor, como você falou realmente, tipo, a gente vê que Paulo, por mais ranzinza que ele era, até falei aqui, ele era muito ranzinza, muito bravo, ele falava uma coisa, tinha que ser aquilo, mas o amor era presente na vida dele. Tipo, ele amava Timóteo como um filho, e eu até peguei aqui, eu não vou ler, mas se você quiser ler lá em Atos 16:3, ele faz a circuncisão de Timóteo, mostrando a intimidade, mostrando como ele era tão próximo de Timóteo. Ele era filho, né? Timóteo era filho de Paulo, a ponto dele fazer, tipo, dele amar e cuidar dele. E a palavra de Deus ali, tipo, a Bíblia fala ali no capítulo 16 de Atos, fala que Paulo ele conheceu Timóteo, ele ensinou desde que ele conheceu o jovem Timóteo. E ele conheceu a mãe, conheceu a tia de Timóteo. Então é uma pessoa que realmente ele pegou pelo calcanhar mesmo, pegou ali pelo ombro e caminhou, trazendo em amor, e é muito bom quando você tem alguém que você ama, que ama você, uma pessoa que você tem referência, que você olha e fala, não, essa pessoa, eu quero ser como essa pessoa, e essa pessoa te abraça e fala, não, vamos caminhar junto, porque eu quero cuidar de você, eu quero amar você e quero estar junto com você, né? E o legal, como eu falei desse versículo ali que ele fala do amor e tudo mais, eu acho que é muito sobre o propósito daquilo, entendeu? Os conselhos de Paulo não eram conselhos vazios. Ele tinha um propósito para aquilo, que era que uns amemos uns aos outros, entendeu? Acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Não? É, justamente. Eu peguei o microfone. Eu gosto de ficar aqui. É porque daí tem a reação, se a pessoa fala alguma coisa, tá... sim. É só ler mais uma vez o versículo lá, o versículo 5, né? Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Eu achei interessante a hora que ela leu, eu não tinha prestado atenção na hora que eu li, mas do coração puro, né, a fé verdadeira. Tipo, isso uma coisa complementa a outra, né? Porque quando você tem Cristo, eu até separei no meu enredo lá, que não está aqui, mas eu separei que quando Jesus está na nossa vida, quando, por exemplo, você pega os evangelhos inteiros, toda vez que Jesus passa por um lugar, ele passa por perto de alguma pessoa, ele muda a vida daquela pessoa. E isso acontece diariamente, por quê? Porque nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito. Então todos os dias ele tem que ser moldado e tem que ser mudado. E Paulo dá a receita de como amar realmente, né? Tendo um coração puro, uma mente, uma fé verdadeira, né? E essas coisas vão se complementar uma a outra. E o versículo que eu separei aqui, para nós lermos, está lá no versículo 15, que diz o seguinte, ó. Eu separei mais de um, mas esse é o que eu mais gostei. O ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Daí a gente tem um Paulo, que como disse o Jean, tem um conhecimento, é uma pessoa que já veio lá de trás, já pregando a palavra de Deus, já passou com Barnabé, já passou com o Marcos, já viajou, já fez a primeira viagem dele, está fazendo já a segunda, e ele fala, olha, o ensinamento que eu tenho para vocês é o seguinte, que o ensinamento verdadeiro é esse, né, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o pior. Então, tipo, ele não coloca-se abaixo de Timóteo, mas ele coloca-se no nível de Timóteo, né? Eu tenho uma coisa que eu acho bem interessante, quando você vai instruir uma criança, por exemplo, geralmente você tem que se abaixar para falar com essa criança, para que ela veja que você não está superior a ela, tipo, na questão de mandar, mas que você está se igualando a ela. E isso se aplica nesse momento. Então, Paulo se abaixa para falar com Timóteo e ensina ele falando, olha, eu sou o pior dos piores dos pecadores, né? Acho que apesar de todo o conhecimento, tudo que ele tinha, ele nunca se achou por causa disso, né? Nunca quis ser soberbo, é a palavra? Não sei. Sim, cara. Paulo, acho que de humildade, ele não tinha muito apego pelo próprio corpo, né? Assim, porque, né, viajava direto, ia pra prisão, como a gente comentou aqui, cara. E, nossa, então,
Ele é um cara bem desprendido, assim, e, né, cara, isso é bem interessante mesmo. Até, assim, fazendo um pequeno ponto de ligação, é o 15 que você leu, né? Que é a palavra, talvez minha versão esteja um pouquinho diferente aí. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal, né? Então, tipo, mais uma vez ele reforçando ali, né, uma coisa lá do começo do capítulo, que, ó, cara, sabe, o principal é isso aqui. O principal é que Jesus veio, que Jesus morreu por nós e o resto, talvez momentaneamente ali, e até agora, até na nossa vida, pode ser, não importa muita coisa, cara. Tipo, às vezes a gente fica nos limitando, né, falando, não, mas é tal coisa, não, mas tal pecado, mas, cara, não importa agora, cara. O que importa é que, sabe, Deus, Jesus morreu por nós e essa é a mensagem que importa de verdade. Eu acho também que quando Paulo ele se dá assim verdadeiramente pro evangelho, eu acho que ele se encontra num lugar muito pequeno, assim, sabe? Tipo, nossa, como tudo que Deus, Jesus fez por nós, e até mesmo Paulo, que é um caso diferente, porque ele perseguia os cristãos, né? Então, é um pouco diferente, né? Acho que o peso que ele sentia também, talvez seja muito maior do que nós, né? Até, só... Pode falar, Daniel. Tô falando demais já. Então vamos lá. Não, é que eu tinha feito no esboço, mas não coube na minha mão aqui. Dessa parte ali... Deixa eu só voltar aqui nos versículos aqui. Das vãs, das fábulas e tal, né? E daí, tipo, eu acho que ele fez um link aqui no versículo 4, que é assim, ó, vou ler aqui. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Assim... Óbvio que a Bíblia tem 1 milhão de traduções aí, e o certo era a gente, sei lá, aprender hebraico antigo e ler na fonte. Mas aqui eu entendi o seguinte, só esse finalzinho do versículo, ó, assim o faço agora. Eu achei legal esse agora, achei interessante, pelo menos me chamou a atenção. Por que o agora? Porque, como acho que foi a Carla que falou, ele era fariseu, né? Lá em Atos, eu tinha marcado lá, mas não está aqui agora. Em Atos ele fala, ó, eu era fariseu e tudo mais, então talvez ele já tem esse background de falando, cara, eu tenho propriedade no que eu estou falando aqui, sabe? Não perde tempo com outra coisa. A mensagem é Cristo Salvador e Ele quer salvar você. Então, fábulas e genealogias intermináveis não importam muito. Tipo, ele era... essa parte de Paulo, essa fase de Paulo é interessante porque tipo, ele foi ensinado por Gamaliel, que era o principal do sacerdócio daquele momento. Então ele tinha realmente, como você falou, esse background. Ele sabia, ele tinha uma base, né, das questões judaicas, da cultura judaica em si. E tipo, ele mais do que ninguém sabia de onde ele estava vindo, né? É exatamente o caso de, por exemplo, você falar, que a Carla falou que nós aqui nascemos e crescemos na religião, na igreja cristã e principalmente na igreja evangélica. Então é a mesma coisa que vinha uma pessoa de fora, por exemplo, de um catolicismo ou de uma outra religião para o nosso meio, e ele sabe do que ele está falando porque ele viveu aquilo. E Paulo, ele foi ensinado, né? Ele foi instruído nesse contexto, nesse momento. E eu acho interessante porque é o seguinte, quando ele fala que ele é um dos maiores pecadores, a Carla falou, né, da perseguição dele, me lembra muito, muito mesmo Davi. Porque pensa, Davi pecou, Davi fez um pecado que ele mesmo no Salmo 51 fala, Senhor, poxa, Senhor, perdoa o meu pecado, né? Salmos. Tipo, não afasta de mim o teu espírito. Então ele fala, ele reconhece, ele fala, olha, eu pode tirar tudo o que tenho, mas não tira o teu espírito, porque se tirar o Espírito Santo eu perco tudo. E Paulo, justamente, também, óbvio que não é o mesmo pecado, não é a mesma coisa, mas a gente vai perceber em outros textos que ele vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu pequei, eu fiz errado, eu persegui, né? E agora estou aqui junto com a galera aqui pregando o Evangelho de Cristo porque descobri quem é Jesus de fato. Então, realmente, esse conhecimento que ele tinha do que era o judaísmo e do que é o cristianismo é essencial e é interessante porque ele mostra isso para Timóteo. Queria falar de novo. Mas como eu falei para vocês que eu gosto de trazer para nossa realidade, eu acho muito legal, tipo, para você jovem que está pensando, mas quando eu for velho, talvez eu faça isso, quando eu for velho, talvez eu vá pregar, sei lá, qualquer coisa assim que tem em relação a Deus, né? Eu acho que é um pensamento que eu vejo muitos jovens, tipo, não aqui na nossa igreja, né, mas jovens assim que eu conheço na minha vida falando disso, sabe? Não, eu sou muito jovem para isso, mas eu acho que se você quer um exemplo de como não fazer isso, é olhar para a vida de Paulo, como quando ele conheceu Jesus, a vida dele transformou totalmente, né? E como ele vê
a gente vê na vida dele o quanto tempo ele perdeu que ele podia estar fazendo as obras de Deus, né? E eu acho que o Paulo é o maior exemplo pra gente para pensar nisso, né? E eu tinha mais um exemplo sobre Paulo, mas agora eu não lembro mais. É legal porque é engraçado porque assim, tipo, quando a gente lê o capítulo, o livro de Timóteo, a impressão é que Paulo estava olhando para Timóteo como jovem, pensando, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter a idade dele assim, tá começando que nem ele, mas não tô, já tô numa idade, né, mais avançada um pouco, então ele olha um pouco para Timóteo como se fosse ele, digamos assim. Eu lembrei o que é. O outro exemplo, eu sempre faço isso. Mas acredito também que às vezes algumas coisas impedem a gente de fazer a obra de Deus e muitas vezes são a nossa própria culpa, né? Mas Paulo também é um exemplo disso, né? Tipo, agora eu falo, fiz um pecado lá que eu não me sinto digno de praticar ali as boas obras ali agora na casa eu entendi de Deus. O principal dos pecadores. Olha só. Daí, com isso, eu acho que é muito legal a gente olhar para a vida de Paulo, porque ele perseguia, né? Ele perseguia a igreja. E olha o tanto de coisa boa que ele conseguiu fazer depois, sabe? Então, se você está se culpando por causa desse pecado, lembre que Jesus é o mesmo, né? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que é o nosso lema também, né? Esses dias atrás, eu estava em casa pensando, eu até comentei até com o Jean, num culto, o pastor pregando aqui a respeito daquela mulher que ia ser apedrejada, e o pastor, de toda a mensagem, de tudo que ele falou, e eu estava prestando atenção na mensagem, não estava olhando para nenhum lugar, mas de tudo que ele falou, tipo, o que me chamou a atenção foi quando ele fala da vírgula, né? Olha, Jesus, né, fala que ela não é digna de ser apedrejada, tal, tem a vírgula e vá, mas não peques mais. Daí o pastor falou, olha, essa vírgula é a mudança de tudo, né? Deus tirou, Cristo, ele não olha para o teu pecado, ele não olha para aquilo que você fez, assim como ele não olhou para aquilo que Paulo fez, mas ele fala, mas vai e não peques mais, não faça mais isso, porque a minha graça te salvou, tipo, nada mais te condena, agora você é uma nova criatura, né? Paulo mesmo vai falar isso. E essa vírgula, isso me chamou muita atenção, porque, tipo, Jesus, né, Cristo, ele nunca vai dar um ponto final na tua história, tipo, ele sempre vai colocar uma vírgula. Acho que é só a gente imaginar, imagine se Paulo fosse, tipo, super jovem, fazendo tudo o que ele fez, como não seria, né? Eu acho que ele teria feito, sei lá, o dobro. O dobro, o triplo, né? E é interessante, justamente, Paulo, ele pega Timóteo ali, ele ensina Timóteo, e eu acho muito interessante. Mais uma coisa? Não, só dessa parte ali que, tipo, né, se Paulo fosse mais, aquele si, né, o si do passado, o si de, meu Deus, se, sei lá, tivesse ganhado a Mega Sena 2012. Cara, como vocês estavam falando ali, tipo, né, pô, às vezes a pessoa já não é jovem mais, e daí fala, mas é o contrário agora, né? Pô, agora eu vou oferecer o quê, então, né? Não, mas não pensa assim, sabe? Tipo, se Paulo não tivesse todo aquele passado, ele muito provavelmente não impactaria tão grandemente assim a igreja até hoje. Talvez Deus teria que usar um outro cara que estava perseguindo lá também, porque aquele era o combustível para criar, sei lá, um mega apóstolo de Cristo. Então, Deus você não talvez se envergonhe do teu passado, mas Deus quer usar isso como combustível para a obra dele também. Acho que até desse envergonhado do passado a gente vê também, lendo ali um pouco sobre a história de Paulo, o quanto ele sofreu com isso, né? Porque as pessoas não davam credibilidade para ele quando ele falava, justamente porque ele perseguia, né? Mas mesmo assim Deus usou ele, mesmo assim ele não desistiu. Então eu acho que isso também é um incentivo pra gente. Os caras olhando de meio, né? Quem tá aí? Justamente daquilo. No começo deve ter sido difícil. Você falou no começo uma coisa que cabe bem agora. Tipo, cada um tem esse momento de ser chamado, né? Tipo, ninguém é chamado, né, exatamente no mesmo período, por exemplo. Que nem uma tradição judaica que é exatamente isso que fala que aos 15 anos o menino tem que ser chamado ali para estar na sinagoga. Então é naquele exato momento ali que ele vai participar de todos os rituais. E tipo, não é isso. Cada um tem o seu chamado. Cada um é chamado de uma forma, de um momento, né? Tipo, por exemplo, eu mesmo eu senti Deus falar e fui batizado no Espírito Santo. Eu estava num culto de senhores, um culto assim, não era de jovem, tipo, não tinha nada daquilo que jovem gosta, mas Deus falou comigo ali. E cada um tem a sua experiência, né? Cada um vai ter o seu momento com Cristo. Então, tipo, o passado é pagado e a partir desse momento começa uma vida nova, né? E pegando muito do que o Jean falou também,
acredito que não é tipo só os jovens que devam fazer e nem só os adultos que devam fazer, mas eu acho que a gente tem que olhar principalmente para aquilo que Jesus fez por nós. E daí você olha para a tua vida, o que eu tenho para oferecer a Deus, entendeu? E pega isso de bom que você tem para oferecer a Deus e entrega para Ele, entendeu? Dê o seu melhor com aquilo que você tem. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você começou tarde ou se você nasceu na igreja como nós. Às vezes isso é... Não que seja prejudicial, mas às vezes é uma carga que a gente carrega sem perceber, né? Tipo, você nasceu na igreja, você tem que, sei lá, ser batizado no Espírito Santo já. E às vezes pessoas que nasceram dentro da igreja até hoje não tiveram esse encontro com Deus. Né? Mesmo você na igreja é capaz de ficar uma vida toda ali e não servir no potencial. Só vir, né? Tipo, só justamente, teu corpo tá aqui. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, que foi uma coisa que marca a minha vida até hoje, quando eu saí da igreja, tipo, meu pai nunca falou pra mim, você tem que servir a Deus. Eu lembro que todas as vezes ele chegava, já contei isso aqui pra vocês vão lembrar talvez, mas meu pai falava, olha, Jesus está voltando, você sabe pra onde você está indo. Então você sabe para onde você está caminhando, o que você está fazendo. E Jesus está voltando. Eu ensinei e agora você tem que começar a tua vida com Cristo. E, tipo, e justamente isso, justamente não ser pressionado nesse ponto, fez com que eu voltasse, que eu servisse a Cristo. E, né, e cada um tem o seu momento, como eu falei, mas tipo, existem essas pressões às vezes, mas é justamente isso, a liberdade. Né? Paulo, ele não fala que, ele fala de ordenança, mas ele fala de ordenança no sentido religioso, né? Na questão de tradição da igreja, de tradição daquela igreja. Olha, não aceite isso como ordenança, mas não faça isso na igreja. Mas Paulo em nenhum momento vai falar para Timóteo, olha, você tem que ser assim e você deve ser assim porque eu criei você, então você tem que ser dessa forma. Mais uma coisa só. Falo bastante, desculpa. Mas eu também costumo falar ali com os juniores que se você não acha que você aprende o suficiente lendo, procure outra forma, né? Então eu acho que a gente também é assim, né? Muitas vezes a gente não faz nada aqui na igreja porque você não se encaixa, por exemplo, no grupo ali dos músicos, não sabe tocar, ou já tentou e, sei lá, não gosta, né? Ou não se encaixa ali no grupo de coreografia, mas saiba que sempre tem um espaço para você e que Deus tem um propósito. Talvez aquilo que você foi chamado ainda nem tem na igreja e talvez você seja levantado para isso, entendeu? Então eu também quero encorajar vocês para não se aprisionar só porque não tem um grupo na igreja, você não vai fazer isso, sabe? Busque a Deus primeiro para ver qual que é a vontade dele para tua vida e se pode ser algo totalmente inovador, né? Talvez algo que realmente para você não tem um lugar aqui, você não se encaixa, não porque você é o errado, mas porque você está aqui para trazer essa inovação, né? E quem sabe esse teu lugar que você não se encaixa não seja o lugar de outras pessoas também para abraçar, né, um novo público. Eu falando sem propriedade nenhuma aqui, mas eu sei que existe essa pesquisa. Tem uma pesquisa que diz, sei lá, em 2050, 2060, sei lá, vai ter uma porcentagem. Eu estou falando tudo vago, porque eu realmente não sei. Existe, é que eu não estava preparado. Que existe. Existe, se procurar tem, né? Mas é tipo que as crianças estão nascendo hoje, e é muito óbvio, na verdade, né? Não precisa de uma pesquisa para isso, mas vai ter uma profissão que não existe. Muitas delas vão ter profissão que não existe. Então, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, há 20 anos atrás, né? Que aqui... Eu não era nascido? Não, brincadeira. Eu não era. Não era? Eu tinha 1 ano. Eu também não era nascido. Não, então tá bom. 20 anos atrás. Não, cara, então, tipo, há 20 anos atrás, pelo menos aqui no Brasil, nossa realidade aqui, não sabia que era internet, não fazia nem ideia. E hoje já tem, e a gente tá falando com vocês aí hoje, por uma live, sei lá como que vai ser, modo estreia, enfim. Mas já é uma inovação que a tecnologia trouxe pra gente compartilhar o evangelho de uma forma diferente, né? Então, cara... Daqui a alguns anos, igual a Carla falou, quem sabe o que pode acontecer. Eu acho que um exemplo, não que o Léo não se encaixe em outros grupos, mas eu acho que um exemplo de ministério muito legal foi o Léo, né? Que ele praticamente deu um início, ele deu o pontapé, começou no multimídia, aí você começou a ajudar ele também nos vídeos, o Thiago ajuda, e eu acho que isso é sim um novo grupo, né? Com certeza. Um grupo de comunicação, alguma coisa assim. Acontece muito, aconteceu com todos que estão aqui, até o João Paulo que está ali, acontece muito de necessidade. Às vezes, por exemplo, aconteceu comigo de estar numa igreja, de ir para uma igreja, por exemplo, eu fui com meu pai para uma igreja que não tinha músico e eu não sabia tocar. E eu aprendi a tocar e comecei a tocar ali. Não sou o melhor musicista de todos, mas para aquele momento ali Deus começou a trabalhar e eu aprendi a tocar e conseguia tocar nos cultos. E tipo, isso vai gerando necessidade, vai gerando desafios pra gente. É o caso do Léo, por exemplo, né? Tipo, a gente não tinha uma pessoa capacitada para trabalhar com mídia e o Léo pegou e fez e montou os PowerPoint lá, fez todos os padrão da igreja e pronto, e tá ali.
né? Tipo, tá na igreja, tá fazendo alguma coisa na igreja. Mas eu tenho um contraposto sobre isso. Eu acho que a gente também não pode ficar esperando a necessidade, sabe? Tipo, eu acredito muito que tem pessoas aqui ou em outras igrejas que não se encaixam em alguns grupos, entendeu? Mas não espere essa necessidade surgir para você se levantar e para fazer alguma coisa nova. Mas, tipo, se dispõe a fazer isso, porque, como eu falei, Jesus já se entregou por nós. Foi a maior prova de amor. Então, o que você tem a dar para ele, entendeu? Eu vi uma história uma vez de um pastor que ele chegou um jovem, uma pessoa para ele e falou, olha, eu quero trabalhar na igreja. Quero pastorear, quero trabalhar junto com o pastor aí e tal. E o pastor falou, então tá bom, então fica aqui e eu vou sair e a gente já conversa e tal. E ele saiu e foi fazer os afazeres dele. E depois de um tempo ele voltou e o rapaz estava sentado do mesmo jeito ali na cadeira. E tipo, o pastor chegou e falou, tá, e o que você fez? Não, eu fiquei aqui esperando como o senhor falou. Ele falou, você dobrou o joelho, orou? Ele, não fiz isso. Ele falou, então a igreja está aqui, você podia ter feito alguma coisa, você fez. Não fiz. E o pastor falou, então vai para tua casa, né, ora um pouquinho mais, vê o que você quer ali e depois você volta. Porque é justamente isso, ministério na Bíblia e ministério, né, na igreja, ele não depende só de necessidades, claro, ele vem de dentro de você. Você se descobre naquilo, né? Por exemplo, a gente tem músicos aqui, tem a Carla que dança, né? Do grupo do Ministério de Dança da igreja. Então, que estão se descobrindo até, talvez, pregadores, né? Talvez nunca tinha pensado em pregar antes, né? E tem se saído bem. Então, isso começa a brotar de dentro do teu coração. Talvez a pessoa, vocês que estão ouvindo a gente aqui, tem já isso no coração, já sabe, né? Eu já sei o que eu quero fazer, mas fica naquela, poxa, mas será que é de Deus? Será que Deus está me chamando? Será que eu estou preparado? Talvez eu estou preparado, às vezes é pior. E pegando Timóteo, por exemplo, Timóteo, ele foi chamado e ele não tinha essa preparação, não sabia se estava preparado, mas ele criou coragem e fez, né? E foi atrás de fazer a obra de Deus. Só mais um exemplo. Eu lembro que algum tempo atrás, eu acho que, não sei se elas continuam fazendo isso ou não, porque eu não participo do grupo, né? Mas o grupo de mulheres começou o grupo de artesanato, né? E, tipo assim, dentro do grupo de mulheres, a minha mãe não se encaixava em nenhum, sabe? Ela não... Expondo minha mãe aqui, coitada. Mas ela não... Sei lá, tipo assim, ela não gostava não é... O forte dela não é a cozinha, por exemplo, sabe? E quando surgiu... Não que... Carla. A minha mãe cozinha muito bem, mas é que ela não gosta, entendeu? Tipo, Tá é diferente de você fazer com prazer. Desculpa, eu amo a comida da minha mãe, pelo não amor deu de pra Deus. segurar o riso, não deu. Mas, tipo, não era alguma coisa que ela sentia prazer de fazer um lanche, por exemplo, e trazer ele pra fazer a venda, né? Mas daí surgiu a ideia, não sei de quem foi também, mas parabéns pela ideia, porque foi muito legal. Mas de fazer um grupo de artesanato, né, para arrecadar o dinheiro também para a igreja. E na época minha mãe ficou muito animada, porque era a área dela ali, entendeu? Era o que ela gostava de fazer. Então, se você tem algo a oferecer a Deus, ofereça. Não fique preso pensando, mas isso não tem na igreja, mas pode ter, entendeu? É interessante. Essas coisas acontecem, a gente vai lembrando. Lembro da minha mãe também. Tipo, minha mãe também é um exemplo de fé para mim. E eu lembro que uma vez ela chegou para mim e ela falou, Daniel, será que eu vou, Deus vai, por algum motivo, é óbvio que é uma coisa que ela pensava, enfim, né, devido, tipo, sei lá, pensamentos que vinham na cabeça dela, ela falou, será que Deus, ele vai, quando eu chegar nos céus, eu não vou ter galardão porque eu não fiz tal coisa, ou deixei de fazer tal coisa? E eu falei, mãe, tipo, uma coisa que minha mãe sempre chegava, 4 horas da manhã, se ia no quarto, ela estava orando, se acontecia alguma coisa na igreja ou em qualquer coisa, ela falava, não, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Então, altos milagres, coisas que eu via acontecer, de ela chamar irmãos e falar, vamos orar por isso e isso acontecer, e acontecia. E daí eu falei, não, mãe, tipo, cada um tem seu chamado. Às vezes é esse o chamado da senhora e Deus não vai menosprezar isso, pelo contrário, né? Às vezes até pela pessoa não estar na linha de frente ali, mas está por trás, dando aquele auxílio e se sentindo realmente parte da igreja. Eu acho que isso é o mais, é o melhor, é você se sentir parte do todo, né? Eu vi hoje passando numa igreja católica, na frente de uma igreja católica, e eu olhei uma placa que dizia assim, olha, mais ou menos isso, né? Se sentir parte, o essencial da igreja é se sentir parte dela. É você olhar e falar, não, poxa, eu toco no grupo, ou eu danço, ou eu ajudo no artesanato, ou eu ajudo nas crianças, né? Eu tenho parte dessa igreja, tenho um pedacinho meu, tem algo que eu faço lá.
e nós fomos para um contexto aqui, mas que Timóteo talvez tenha passado por isso, talvez ele tenha se visto ali em um momento que ele não sabia exatamente qual era o chamado dele, que Deus chamou ele para ser pregador do evangelho, para ser um ministro. E isso é muito interessante. Alguma coisa mais? Sim. É isso? Então vamos lá. Só pegando aqui de novo, você está com a Bíblia fechada aí, ou qual que é o versículo que falou com você mais? De todos Então, que você leu? Eu gostei da fábula. Tá aqui em Romanos, na verdade. Nossa, nunca mais abriu certinho aqui. Cara, eu gostei então aqui do versículo 4. É isso aí. Quer que eu leia? Leia, por favor. Vamos lá. 1:4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Essa parte que a outra parte não faz sentido, então. Certo. Você, cara. O meu foi o que eu li mesmo. É, Essa ordem está sendo dada a fim que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então é isso. E o meu, né, aquele que eu li também, o ensinamento verdadeiro é o que deve ser crido e aceito de todo o coração, é este. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então eu acho que, se vocês todos concordam aqui comigo, eu acredito que a lição principal do primeiro capítulo aí de Timóteo é que nós temos uma pessoa que é muito bem instruída, ensinando uma pessoa jovem a como trilhar, como proceder com as coisas. E nós temos ali atrás um jovem talvez que tenha, né, os seus temores, que tenha os seus medos, mas que tem com quem contar, né? Acho que é justamente isso que fala nesse momento. É isso aí mesmo. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Agradecendo a Deus, mais uma vez, obrigado, Jean, obrigado, Carla, por estar aqui, podendo participar desse momento. Já gravaram aqui e nós vamos orar para finalizar. Amém? O Jean ora por nós, Jean. Amém. Deus, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Deus, obrigado pela oportunidade, Pai, de nós estarmos alcançando as pessoas de uma maneira diferente, Pai. Todo mundo queria estar aqui na igreja, Pai, presencialmente, Pai, sentindo o calor humano, Deus, mas infelizmente não é possível, Jesus, e dessa maneira que dá, Jesus, a gente está levando a sua palavra, Jesus, tenho certeza, Pai, que edificou, Deus, muito obrigado pela sua vida do Daniel, com a iniciativa, Deus, obrigado pela vida da Carla, Deus, obrigado pela vida do Leonardo que está lá, Deus, no computador cuidando da transmissão, Jesus, e eu só peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa praticar, Deus, que possamos ser jovens, Pai, e que possamos chegar ao nosso próprio potencial, Deus, assim como Paulo enxergou o potencial em Timóteo, Deus, que nós possamos enxergar esse potencial em nós mesmos e que possamos, Pai, fazer a Tua obra aí, Deus. Muito obrigado, amém. Deus abençoe. Isso aí. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Olhar para a vida e imaginar tantas coisas para serem feitas é resultado de algo que nós almejamos e esperamos, e olhar para a juventude principalmente, a contemplar aquilo que Deus tem para cada um de nós, na nossa força, mas os anos se passam, né, e realmente ficam as experiências. Então quero dizer para vocês que vocês são importantes na casa de Deus, na obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz isso, né? Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e já venceste o maligno. Então o único que pode impedir-nos de avançarmos na casa do Senhor é o inimigo. Então eu quero desejar a todos vocês que a bênção do Senhor possa ser derramada a cada dia mais na vida de vocês. E vocês são importantes, cada um no seu ministério, cada um na sua função. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos juntos formamos o corpo de Cristo. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento por cada um de vocês, também pela vida do Daniel, pela vida do Jean, que é o vice-líder, e cada um de vocês que tem se formado na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, fortalecendo dia após dia, e que no nome de Jesus possamos ver a obra do Senhor crescendo muito mais ainda. E como eu falei, nós dependemos muito de vocês, dependemos da força de vocês, do dinamismo de vocês, né? Dos sonhos de vocês sendo realizados também, né? Então fica aqui o meu abraço, e que Deus continue nos abençoando, e que o crescimento do reino do Senhor possa ser visto de uma forma muito especial através da vida de cada um de vocês. Deus abençoe, jovens. Nós amamos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.